Portugal, no início do século XX, era um país a braços com instabilidade política e dificuldades econômicas. A Primeira República, estabelecida em 1910, foi marcada por uma série de governos instáveis e golpes militares, que contribuíram para um clima de incerteza e descontentamento generalizado. A economia estava em frangalhos, com altos níveis de desemprego e inflação, o que exacerbava ainda mais a situação. Estes tempos turbulentos abriram caminho para a ascensão de Antônio de Oliveira Salazar, uma figura que lançaria uma longa sombra sobre o destino da nação. Salazar, um professor de economia na Universidade de Coimbra, foi inicialmente convidado para ser ministro das Finanças em 1928. Sua abordagem rigorosa e disciplinada para a gestão financeira rapidamente lhe granjeou respeito e poder. O Estado Novo de Salazar personificava um regime autoritário, reprimindo a dissidência e restringindo as liberdades civis. Inspirado por regimes fascistas na Europa, Salazar implementou uma estrutura política que centralizava o poder em suas mãos e eliminava qualquer forma de oposição. A censura era uma ferramenta comum, usada para controlar a informação e manter a população sob controle. Estabelecido em 1933, o Estado Novo foi construído sobre o nacionalismo, o catolicismo e o anticomunismo. Salazar acreditava que esses pilares eram essenciais para a estabilidade e a identidade nacional. O nacionalismo era promovido através de uma propaganda intensa, que exaltava as glórias passadas de Portugal e a missão civilizadora do país. Salazar, um economista, centralizou o poder e controlou a economia. Ele implementou políticas de austeridade e reformas econômicas que visavam equilibrar o orçamento e reduzir a dívida pública. Embora essas medidas tenham trazido alguma estabilidade econômica, elas também resultaram em sacrifícios significativos para a população, que enfrentava altos impostos e baixos salários. O seu regime foi marcado por censura estrita, repressão política e supressão da oposição. A imprensa era rigidamente controlada, e qualquer forma de crítica ao governo era rapidamente silenciada. As prisões estavam cheias de opositores políticos e muitos foram forçados ao exílio para escapar da perseguição. A polícia secreta, PIDE, tornou-se um símbolo de medo, silenciando qualquer dissidência. A PIDE tinha amplos poderes para prender, torturar e até mesmo executar aqueles que eram considerados uma ameaça ao regime. A presença constante da PIDE na vida cotidiana dos portugueses criou um ambiente de medo e desconfiança. Portugal agarrou-se ferozmente às suas colônias, envolvendo-se em guerras prolongadas em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Essas guerras coloniais drenaram os recursos do país e causaram grande sofrimento tanto nas colônias quanto em Portugal. A resistência nas colônias crescia e a pressão internacional para a descolonização aumentava. Esta atmosfera opressiva, combinada com as guerras coloniais, preparou o cenário para os eventos dramáticos de 25 de abril de 1974. Conhecida como a Revolução dos Cravos, esta revolta pacífica foi liderada por um grupo de oficiais militares descontentes e resultou no fim do regime de Salazar e na transição de Portugal para a democracia. A Revolução foi um momento de esperança e renovação para o país, marcando o início de uma nova era. No início dos anos 70, o regime de Salazar começou a mostrar fragilidades. As guerras coloniais prolongadas em África e as crescentes disparidades econômicas alimentaram o descontentamento. Dentro das Forças Armadas, encarregadas de travar essas guerras, a dissidência encontrou terreno fértil. O movimento das Forças Armadas, MFA, composto por oficiais militares desiludidos, procurou derrubar o Estado Novo e trazer a democracia a Portugal. As fileiras do MFA aumentaram com jovens oficiais radicalizados pelas suas experiências nas guerras coloniais. Escolheram o dia 25 de abril de 1974, coincidindo com o Festival Eurovisão da Canção, como data para a sua operação, o que forneceu uma cobertura perfeita para a movimentação de tropas e equipamento militar.
O palco estava montado para uma revolução. Na madrugada de 25 de abril de 1974, um sinal foi emitido pelas ondas aéreas portuguesas. Era uma canção. E depois do adeus, a participação de Portugal no Festival Eurovisão da Canção do ano anterior. Uma mensagem codificada para o MFA. Horas depois, Grândola, Vila Morena de Zeca Afonso, tocou no rádio, sinalizando ao MFA para assumir o controle de pontos estratégicos em Lisboa. Os tanques entraram nas ruas de Lisboa, com as suas torres adornadas com cravos vermelhos, o símbolo escolhido pelo MFA. A Revolução dos Cravos, como ficaria conhecida, foi um golpe sem derramamento de sangue. As defesas do regime ruíram rapidamente. Edifícios governamentais importantes, rádio e estações de televisão caíram rapidamente sob o controle do MFA. Houve casos de resistência, nomeadamente junto à sede da PIDE. No entanto, a Revolução dos Cravos seria lembrada pela sua notável falta de derramamento de sangue. Grândola, Vila Morena, a canção que anunciou a Revolução, tornou-se um hino duradouro de liberdade e resistência. Zeca Afonso, o cantor, era uma figura amada em Portugal, e a sua música frequentemente continha críticas veladas ao regime. A letra da canção, imbuída de temas de solidariedade e esperança, tornou-se um grito de guerra para a Revolução. A sua transmissão em 25 de abril de 1974 foi um ato deliberado de desafio. A canção galvanizou o povo português, unindo-o na sua oposição ao regime. As pessoas saíram às ruas, colocando cravos nos canos das espingardas dos soldados. A visão de soldados armados adornados com flores foi transmitida para todo o mundo, capturando o espírito da Revolução dos Cravos. Grândola, Vila Morena, transcendeu o seu estatuto de mera canção, tornando-se parte integrante da narrativa da Revolução. Continua a ser um poderoso símbolo de democracia e liberdade. Ao amanhecer de 25 de abril de 1974, Lisboa acordou para uma nova realidade. As ruas, geralmente calmas, estavam cheias de vida. A notícia do golpe espalhou-se como um rastilho de pólvora. As pessoas saíram às ruas, com os rostos estampados numa mistura de descrença e exaltação. A atmosfera em Lisboa era elétrica, uma sensação palpável de libertação pairava no ar. Havia cravos vermelhos por toda parte, transformando os instrumentos de guerra em símbolos de paz e esperança. Ao meio-dia, os principais edifícios governamentais estavam sob o controle do MFA, e Marcelo Caetano tinha se refugiado no quartel do Carmo. Um novo capítulo estava prestes a começar na história de Portugal. O sucesso da Revolução dos Cravos dependeu do apoio popular esmagador ao movimento. O povo português, ansiando por liberdade e democracia, abraçou a revolução de todo o coração. A imagem de cidadãos comuns a colocar cravos nos canos das espingardas dos soldados tornou-se numa imagem duradoura da revolução. Estudantes, trabalhadores, donas de casa e até crianças saíram às ruas, exigindo mudança. O controle do poder por parte do regime ruiu perante esta demonstração de apoio popular. A Revolução dos Cravos não foi apenas um golpe militar, foi uma revolta social. Este apoio generalizado foi crucial para garantir a natureza pacífica da Revolução. A Revolução dos Cravos marcou um momento crucial na história portuguesa, inaugurando uma nova era de democracia e liberdade. Uma das consequências mais imediatas foi o desmantelamento do aparelho repressivo do Estado Novo. A censura foi abolida, os presos políticos foram libertados e a polícia secreta, PIDE, foi dissolvida. Portugal encetou um caminho de transição democrática, elaborando uma nova Constituição e realizando eleições livres e justas. A Revolução também iniciou um processo de descolonização, concedendo a independência a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A Revolução dos Cravos transformou Portugal, tanto a nível nacional como internacional. O país voltou a integrar a Comunidade das Nações Democráticas, tornando-se membro da Comunidade Econômica Europeia em 1986.
O legado da Revolução continua a moldar a identidade nacional de Portugal. Olhando para trás, a Revolução dos Cravos é um testemunho do poder da mudança pacífica. Demonstrou que mesmo os regimes autoritários mais enraizados não são invencíveis. A transição para a democracia não foi isenta de desafios, e Portugal enfrentou instabilidade econômica e política nos anos que se seguiram. Apesar destes desafios, a Revolução dos Cravos continua a ser um farol de esperança. A imagem de cravos a substituir balas continua a ressoar. Um poderoso símbolo de esperança. A Revolução dos Cravos serve como um lembrete da importância da vigilância na salvaguarda dos valores democráticos. É um apelo à ação, uma inspiração para defender a democracia e opor-se à opressão onde quer que ela surja. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos. Até a próxima!